Bom dia, gente! Hoje vou gravar um videozinho diferente aqui pra vocês. Vai ser uma conversa, espero muito que vocês gostem. Eu tenho esse canal aqui de vlog, de dicas de viagem. E hoje eu vou responder a pergunta de uma inscrita aqui do canal, muito querida, Camila. E também quero convidar vocês, quem ainda não é inscrito, a se inscrever no canal, deixar o like se gostar do vídeo. Um beijo pra vocês! E vamos ter essa conversa sobre alimentação, porque eu tô super animada pra conversar com vocês sobre isso. Bom, primeiro, gente, eu quero agradecer a pergunta da Camila. Se vocês não me seguem lá na rede vizinha que começa com I, eu vou deixar o meu arroba aqui do Daily de lá. Ela me mandou essa perguntinha lá e eu vim aqui no YouTube responder porque eu acho muito importante esse assunto. Acho que pode ser curiosidade ou interesse de mais pessoas, então achei muito legal de gravar um vídeo relacionado a isso, porque é uma coisa que eu gosto muito também. E lembrando que eu vou compartilhar aqui a minha experiência, tá bom? A pergunta da Camila foi a seguinte: Shaline, grava um vídeo no YouTube contando mais sobre a tua alimentação, como começou. Camila, muito obrigada pela sugestão, pela ideia, eu amei, um beijo. E vamos começar. Vou contar uma breve historinha aqui de como que era a minha vida, de onde eu sou, enfim. Eu moro no Rio Grande do Sul, então aqui a gente tem a cultura muito forte de fazer churrasco, né? Sei que no Brasil inteiro tem, mas aqui no Sul a gente tem muito isso de domingo, churrasco, toda aquela coisa. Então eu cresci numa família que come carne. Os meus avós, eles trabalhavam na roça, alguns dos meus tios também. Então, assim, foi uma coisa que eu cresci, né? Comendo carne, café da manhã, almoço e janta, mesmo que fosse um presunto, meio-dia bife, e de noite alguma coisa do almoço, ou torradas com um presunto, com chester. Então sempre foi um hábito meu, né? Eu repeti os padrões da minha família, os hábitos da minha família de ingerir carne. Então pra mim isso era uma coisa extremamente normal. Uma ressalva, né, no meio disso tudo: carne de porco foi uma coisa que eu nunca ingeri. Se eu ingeri quando eu era criança, eu não me lembro, mas desde que eu me lembro eu nunca ingeri, porque quando eu era criança eu vi um tio meu, né, enfim, fazendo o abate de um porco. Como eu falei pra vocês, né, lá na minha avó era bem interior, então eles tinham gado, eles tinham frango, porco, enfim, ovelha eu acho que também. Então isso era muito comum, é muito comum, né, pra quem mora no interior. E lá o meu tio, então, eu acordei numa manhã e vi ele fazendo abate de um porco, e foi uma imagem que me deixou muito traumatizada. Eu era bem pequena, não sei quantos anos eu tinha, mas eu era bem pequena, acredito que uns 4, 5 anos no máximo, assim. E eu acordei, eu ouvi os gritos do bichinho e eu abri a janela e lá estava aquela cena de horror, né, gente? Inclusive, deixa eu dar uma ressalva aqui. Tem uma frase que o Paul McCartney falou, que é o seguinte: se os abatedouros tivessem paredes de vidro, todo mundo seria vegano. E, gente, vamos combinar aqui entre nós que é verdade, porque o que acontece nos abatedouros é um negócio surreal, é absurdo. Mas eu não quero entrar nessa energia pesada aqui. Quem tiver curiosidade, vá pesquisar, tem vários documentários Netflix ou YouTube que falam sobre essa questão dos abatedouros, que é uma questão muito triste, é a nossa realidade, né? Mas é uma questão, assim, bem pesada mesmo, e eu não quero trazer essa energia pra cá. Eu olhei alguns, eu posso deixar na descrição aqui do vídeo o nome, mas, enfim, já adianto que são coisas bem pesadas, tá? Feito esse parêntese sobre o consumo de carne, né? Sempre consumi, só não consumi, então, a carne de porco. Depois que eu fui crescendo, eu comecei a ficar um pouco rançosinha, assim, do frango, e eu comia mais carne de gado, né? Carne vermelha. Peixe também gostava de comer sushi e tudo mais, mas assim, no meu dia a dia era a carne vermelha mesmo. Em 2018, eu me tornei vegetariana. Foi em janeiro de 2018. E o que me levou, né, a me tornar vegetariana? Antes de tomar essa decisão de ser vegetariana, eu sempre fui muito apegada na questão dos animais, eu sempre amei muito e tal. Mas aquela coisa, sabe? Tipo, nunca me aprofundava, nunca fui assim, vamos pesquisar o que eles fazem com os animais. Apesar de saber, eu fazia de conta que eu não queria ver. Sabe aquela coisa? Mas eu pensava, um dia eu vou me tornar vegetariana. Assim, era um pensamento vago, assim, que eu não dava muita importância. Gente, se vocês verem umas fumaças passando por aqui, são meus efeitos especiais. Brincadeira, eu tô com um incenso aqui atrás. Aí tá essa fumaceirinha aqui. E aí eu passei por uma doença, né? Eu tive depressão por muitos anos. Em 2017 foi quando estourou, assim, a minha depressão. Foi uma coisa muito complicada, né, que aconteceu na minha vida. Foi um momento muito difícil, assim. E foi, ao mesmo tempo que foi muito difícil,
foi um momento de transformação na minha vida, né? Foi quando eu virei várias chaves, né, em relação à minha vida, em relação a quem eu era, e eu comecei a me ouvir mais. Quando eu tava com depressão, eu fui procurar ajuda em vários lugares, psiquiatra, psicólogo, enfim, tudo que vocês podem imaginar eu fiz. E até que uma amiga minha me levou para um centro universalista, né, de energias e tudo mais. E lá eu conheci um outro lado da vida, né? Lá eu me conectei com a espiritualidade, lá eu comecei a mudar os meus hábitos, eu comecei a ver para onde a minha vida estava indo e ver que não era aquilo que eu queria para minha vida. Comecei a me conectar comigo mesma, né? A questão do autoconhecimento, que é assim, ó, pro resto da nossa vida, juntamente com várias outras mudanças que eu tive comportamentais, dos meus hábitos, dos meus pensamentos, de como eu me tratava, como eu tratava o outro. Enfim, um combo de mudanças. Veio junto o combo da alimentação. Desde que eu comecei no autoconhecimento e com a parte espiritual, foi em novembro, dezembro de 2017. Em janeiro de 2018, eu me tornei vegetariana. E o que me motivou, né, gente, assim, pra ser bem sincera com vocês, eu vi vários documentários, foram muito pesados, como eu falei pra vocês, né, coisas assim, bem chocantes mesmo. E eu comecei a perceber, tipo assim, bom, se tudo é energia, o que eu estou ingerindo, né? Não só pela alimentação, né, tipo, num contexto geral, mas como aqui a gente tá falando da alimentação, vamos partir desse pressuposto. O que eu estou ingerindo? Eu estou ingerindo morte, né, digamos assim. E só nisso, tá, tipo, só nessa questão, naquele momento, da maneira que eu estava vivendo e como eu queria mudar, esse foi o ponto crucial pra eu não querer mais ingerir carne, tá bom, gente? Então, isso foi o que aconteceu pra mim. Eu pensei nisso, olhei documentários, comecei a ver que a alimentação à base de plantas podia me trazer inúmeros benefícios, tá? Então, foi uma decisão particularmente fácil. Depois que eu me tornei vegetariana, né, naquele primeiro mês, eu fiquei vegana. Eu já peguei, já cortei tudo, não queria leite, não queria ovo, não queria nada, porque eu fiquei meio impactada com tudo que eu tinha visto. E eu lembro que nos primeiros 20 dias eu perdi 6 quilos, só pra vocês terem noção. E não era porque eu não comia, tá? Era porque eu retirei muita coisa que eu comia que me inflamava, me pesava, né? Então eu percebi que o meu corpo reagiu de uma maneira assim, ufa, sabe? Parece que foi um alívio, assim, pra ele eu tirar os laticínios, porque eu comia muito, gente. Comia muita bobagem, comia muita carne. Tipo, não era pouca carne, era muita carne. Eu comer uma pizza de queijo, pra mim não existia. Podia ser carne com queijo, entendeu? Tipo, pra mim toda refeição tinha que ter uma carne, senão não era uma refeição. Mas como eu falei, isso era um padrão de hábitos que eu repetia daquilo que me foi ensinado e que eu tinha vivido até então. E agora eu teria que mudar tudo isso, né? E eu acho que é ali que muita gente trava. Porque tu pensa assim, poxa vida, mas o que eu vou comer no casamento? O que eu vou comer no aniversário? O que eu vou comer na estação quando eu parar lá? O que eu vou comer na faculdade? A gente começa a botar vários empecilhos, porque a gente vai ter que realmente mudar, tá? Não é uma coisa, é super fácil e tal. Não, tu tem que saber que tu vai ter alguns momentos que tu vai ter que pensar, poxa, aqui não tem nada pra mim. E tá tudo bem, porque tu vai estar bem com aquela decisão que tu tomou, sabe? Tu vai saber os motivos que te levaram a manter aquela restrição pra ti, aquela nova forma de viver, né? Tu vai ter dentro de ti os valores tão bons, sabe? Vai ser os valores assim tão coerentes com aquilo que tu quer te tornar, que tu não ter uma opção pra comer, tá show, porque tu basta com aquela tua decisão, entende? E também é um ato, sim, gente, eu acho que ser vegetariana foi um dos atos menos egoístas da minha vida, pra ser bem sincera, porque eu simplesmente botei a questão dos animais, do planeta Terra, né, num todo, à frente dos meus desejos, entende? Porque eu não vou falar pra vocês que carne não é bom, que não tinham vários pratos que levavam carne que eu gostava, sabe? Tipo assim, é óbvio que existe. Isso é da nossa vida, isso é do nosso dia a dia, né? Isso é um dos prazeres que a gente tem, digamos assim. Só que é muito além do que esses prazeres, sabe, gente? É muito além. A decisão, ela vem muito de dentro, sabe? De uma consciência, assim, de direito à vida mesmo, sabe? Que os animais têm o mesmo direito à vida do que nós, porque eles sentem medo, eles sentem raiva, eles amam, eles sentem ciúmes. Quando tu começa a perceber o mundo como tu fazendo parte de todo esse ecossistema, aquilo começou a me cair muitas fichas, sabe? Começou a me cair tipo, poxa vida, como que eu vou matar um irmão? Como que eu vou comer um irmão?
né? O animal, né? Já que ele é senciente, ele sente tudo, assim como nós sentimos, né? E isso começou a me trazer uma certa responsabilidade, sabe? Não tô falando que tu precisa ser vegano, ser vegetariano, nada disso. Eu tô falando que no meu ponto, na consciência que eu estava, quando eu comecei a perceber os animais, o planeta Terra, me veio um senso de responsabilidade muito grande. Não era uma culpa porque eu comia carne e tudo mais, mas uma responsabilidade perante as informações que eu tinha. Que nem, vamos supor, eu sei que não é bom fazer determinada coisa. Por que eu vou lá fazer aquela determinada coisa? Eu vou lá e posso fazer sim e tá tudo bem. Entre aspas. Mas dentro da minha cabeça não tá tudo bem. Sabe? Vocês entenderam o que eu quis dizer? E foi isso que aconteceu. Então a decisão de eu parar de comer carne foi muito fácil, porque no momento que eu entendi aquilo tudo e que eu senti, principalmente, porque assim, ó, uma coisa é tu ter informação, outra coisa é aquela informação se conectar com o teu coração. E aí tu perceber, pá, tô pronta pra tomar essa decisão vai me fazer bem. Mas muitas pessoas nem chegam ao ponto de tentar, sabe? Tipo, não quero nem tentar. Porque eu preciso comer meu churrasco, porque eu preciso comer minha lasanha bolonhesa, sendo que hoje em dia também, né? Mas isso é uma outra coisa. Hoje em dia a gente tem inúmeras possibilidades de comida maravilhosas e tal, à base de plantas, graças a Deus. E acho que cada vez vai ficar mais fácil de fazer essa transição. Mas muitas pessoas, elas nem se permitem a tentar, por conta dos apegos que tem. E tá tudo certo, porque entra uma outra questão. Essa parte de fazer a mudança pro vegetarianismo ou veganismo, ela precisa ser uma coisa leve pra ti, não pode ser uma coisa pesada. Eu lembro que quando eu tava nessas minhas mudanças e tal, parei de beber, parei de comer carne, parei de, várias coisas, eu conversei, com um mentor lá que a gente tinha no espaço que eu frequentava, o Espaço Yeshua, que eu sou assim eternamente grata, porque foi uma coisa assim transformadora do meu ser. A minha vida mudou totalmente desde que eu me abri pra espiritualidade, foi nesse centro, e eu tava conversando com esse mentor, que ele me ajudou muito, na época, e continua me ajudando, e eu falei pra ele, agora parei de comer carne, agora eu sou vegana, agora não sei o que, toda empolgada e tal. E ele pegou e falou assim pra mim, com toda essa sabedoria, ele falou o seguinte: filha, se isso te faz bem, faça. Se não te faz bem, não faça, porque é mais importante tu estar vibrando felicidade e alegria do que tu deixar de comer carne. E eu fiquei assim, caraca, sabe? Aquela informação que ele me passou foi assim a virada de chave para muitas outras respostas da minha vida, sabe? Por isso é tão importante, quando tu for tomar uma decisão, só tome essa decisão se ela te fazer feliz. Não é porque fulano disse, não é porque a Shaline falou, não é porque não sei o que, não é por medo, não é por culpa, não. Faça aquilo porque te faz feliz, gente. E vocês nunca mais vão precisar se sentir na necessidade de ficar explicando o porquê das tuas tomadas de decisões. Tudo aquilo que faz sentido dentro do teu ser, que te deixa, te torna feliz, aceita aquilo, aceita quem tu é e segue tua vida feliz, sem precisar explicar ou justificar o porquê das tuas decisões, porque dentro de ti tu já sabe que é um grande sim e que aquilo te faz feliz, então aquilo faz sentido na tua vida. Uma pausa pro café, gente. Quando o assunto é bom, merece ter uma xícara de café do lado, porque torna tudo muito melhor. Então, gente, voltando lá à pergunta da Camila, querida, o que ela botou? Como que eu comecei, Então, desde que quando eu tomei essa decisão, fiz essa virada de chave em janeiro de 2018, eu fiquei vegana por um mês e depois eu voltei a comer algumas derivados. Comia ovo, comia leite, queijo, essas coisas. Por quê? Porque eu não sabia cozinhar, gente. Assim, eu sabia cozinhar as coisas que eu comia antes, Então eu virei muito rápido, Tipo, eu saí de minha alimentação é liberada para uma alimentação à base de plantas, total à base de plantas. E eu não sabia, eu não fui nutricionista, eu não pesquisei nada, eu simplesmente cortei tudo e eu comia tipo arroz, batata e era basicamente isso. E aí eu vi que aquilo ali não estava saudável e tal, e aí eu comecei a comer ovos,
né? Então eu fazia omelete e tudo mais. Tirei totalmente a carne desde 2018, que foi quando eu parei de comer carne. Eu nunca ingeri mais nenhum tipo de carne, seja carne vermelha, peixe, frango, nada. Mas os derivados, sim. Eu fiquei de fevereiro até agosto de 2018 vegetariana. E de agosto de 2018 até hoje, que é janeiro de 2024, eu não gosto de falar que eu sou vegana, porque eu acho que o veganismo ele envolve muita coisa, né? Ele tem a questão das roupas, ele tem a questão de não consumir nada de indústrias que produzam coisas que não sejam veganas. Então eu prefiro dizer que a minha alimentação é à base de plantas, para não me rotular vegana. Apesar de achar um movimento incrível, eu ainda tenho produtos e coisas na minha casa que são de indústrias que não são veganas. Então eu acho que a palavra vegana é uma coisa muito forte pra eu falar, eu sou vegana, sabe? Tipo, eu não sei se essa planta aqui que eu tenho, ela é de uma coisa que não sei o que é vegana. Eu não sei se essa minha garrafa d'água é de uma indústria que é vegana. Então, assim, eu prefiro não me botar dentro dessa caixa de vegana, mas sim de falar que a minha alimentação, sim, a minha alimentação, ela é a base de plantas, ou seja, eu não consumo nenhum derivado animal. Tá bom, gente? O que eu fiz? Tirando a carne. Eu comecei a pesquisar sobre alimentação e tudo mais. Comecei a ver o que era fonte de proteína vegetal, né? Então eu via que arroz com feijão, arroz com lentilha, tofu, semente de abóbora, proteína de soja. Gente, 1 milhão de alimentos incríveis. Então a minha alimentação mudou totalmente. Eu comecei a consumir muito mais fruta, muito mais cereais, muito mais grãos. Comecei a comprar coisas que antes eu nem tinha conhecimento do que aquilo fazia dentro do corpo. Vi meu corpo desinflamar de uma maneira que vocês não têm ideia. Eu posso gravar um vídeo falando sobre isso. Eu era extremamente inflamada, gente. Então, assim, o meu corpo parece que realmente respirou aliviado quando eu mudei a minha alimentação, né? A questão intestinal foi assim, ó, uma das coisas mais maravilhosas que aconteceram desde que eu mudei a minha alimentação. Depois eu comecei a pesquisar sobre as fontes de proteína, sobre vitaminas, sobre fibra, tudo que eu precisava, eu tava fazendo por conta própria, tá, gente? Eu ia pesquisando e eu ia cozinhando. E aí eu comecei a trocar alguns alimentos. Tipo assim, eu comecei a fazer comidas que eu já sabia, só que de uma forma vegetariana e depois vegana, né? Então, eu comprava proteína de soja texturizada na época de um restaurante que tinha aqui em Novo Hamburgo e eu fazia molho bolonhesa, fazia hambúrguer, fazia essas coisas mais com proteína de soja ou com grão de bico e tudo mais. Fui fazendo essas, tipo, quero comer estrogonofe, eu fazia estrogonofe de grão de bico. Eu quero comer uma lasanha, eu fazia uma lasanha bolonhesa com proteína de soja. E no dia a dia eu comia o quê? Comia arroz, comia feijão, comia salada, comia tofu. É o que eu como até hoje, né, gente? E eu fui fazendo alterações naquilo que eu já comia. Até hoje eu não sou uma pessoa assim, que cria pratos super elaborados e tal. Apesar de que muitas pessoas ficam, meu Deus, mas o que tu come? Mas como que tu come? Como que tu faz? Gente, eu também pensava isso, tá? Eu pensava, não, mas não vai dar, vai ser muito difícil eu me tornar vegana. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, a gente precisa sair da nossa caixa e enxergar que existe 1 milhão de possibilidades e elas podem ser muito melhores do que aquilo que a gente já conhece. Isso pra tudo na vida, tá? Depois de um tempo, eu fui numa nutricionista, que aí foi, tipo assim, a divisor de águas na minha vida, aquela nutricionista, porque ela era uma nutricionista que fazia dietas vegetarianas e veganas. E aí ela me explicou tudo, sabe, gente? Me explicou sobre proporção, o que eu tinha que comer, começou a me dar outras opções, assim, de coisas que eu não comia muito, por exemplo, fazer pudinzinho de chia, que aquilo era rico nisso, rico naquilo, rico em anti-inflamatório, rico nananã, e começou a me trazer, assim, sabe, um mundo novo, e eu fiquei assim, caramba, a gente não se permite a coisas novas, a gente não sabe como as coisas podem ser muito melhores quando a gente sai da nossa caixa, sabe? Quando a gente deixa nossas, não, eu gosto disso e ponto final. Não, eu não consigo comer isso aqui. Eu não sei. Gente, vamos parar de se limitar, entendeu? Comecei então a seguir a dieta que a minha nutri me passou.
que inclusive eu já tenho vídeo aqui no canal mostrando que eu como em um dia vegano e tal. E se abriu um novo leque de possibilidades na minha vida, né? E basicamente foi isso, gente. Foi uma transformação pessoal minha, né? Com a questão da espiritualidade, que eu comecei a me escutar. Eu comecei a aprender sobre coisas que antes eu não demonstrava interesse. Comecei a me ver como parte de um ecossistema, porque eu sou responsável também pelo meio que eu vivo, seja ele na questão dos animais, que já é assim, sem comentários, né? Todo mundo sabe, a informação tá aí. Mas também na parte ambiental, de um consumo mais consciente. Junto veio a questão do minimalismo, junto veio a expansão da minha fé, eu saber o que eu quero, o que eu não quero pra minha vida, me escutar principalmente, não ter medo de julgamento, porque as pessoas vão te apontar, vão falar, ah, mas até ontem tu comia carne, agora tu não come. Ah, mas até ontem tu bebia, agora tu não bebe. Ah, mas até ontem tu tava loqueando numa festa e agora tu não vai mais loquear. Ah, mas então tu agora tu é santa. Vão vir vários tipos de comentários, tá, gente? Então, tipo, aquilo que eu falei pra vocês, da questão de vocês estarem bem com a decisão, é a parte crucial pra vocês tomarem qualquer iniciativa de mudança na vida de vocês. Por isso que o autoconhecimento é, tipo assim, a chave fundamental pra tudo. Vocês saberem quem vocês são e por que vocês estão tomando essa decisão. E a questão alimentar, ela vai vir, vai fluir naturalmente, vocês vão perceber. Se eu puder dar uma dica, procurem um nutricionista que seja relacionado a vegetarianos e veganos. Pode ser um outro também? Claro que pode. Mas aqueles que estudam mais profundamente sobre a alimentação à base de plantas, vai conseguir dar um suporte bem mais legal pra você, sabe? E assim, é muito natural, é muito fácil. O que vocês precisam fazer pra conseguir tomar essa decisão? Eu já falei que é questão do autoconhecimento, mas verem isso com leveza, sabe? Vocês vão comer arroz, feijão, vocês vão comer lentilha, vocês vão comer batata, moranga, legume, verdura, vão comer pão, tá, gente? Vocês vão comer tudo isso, porque tem tudo isso na natureza, né? Isso é a nossa base da nossa alimentação. E o que vocês têm que perceber mais é a questão das proteínas. Hoje em dia, tipo, eu treino, né? Então eu tomo proteína vegetal. Existem inúmeras aqui. Eu sempre tento mostrar nos meus vlogs, inclusive se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscrevam aqui que eu gravo vlog do meu dia. E lá eu sempre mostro coisas que eu tô comendo, proteínas que eu tô usando, produtos que eu utilizo também. Então a questão das proteínas na alimentação vegana, vegetariana, ela é muito importante por conta que a gente precisa, né, das proteínas para conseguir ter uma condição muscular, né? Elas são extremamente importantes. A questão da vitamina B12 também, eu faço suplementação da vitamina B12, eu uso uma cápsula sublingual 2 vezes por semana, junto com a minha vitamina D, né? Que eu também tomo vitamina D. Então, eu tomo vitamina D, vitamina B12, super tranquilo, meu nível de B12 tá excelente, tá muito bom. Eu tive várias mudanças no meu corpo, como eu falei pra vocês, no meu corpo, no meu cabelo, na minha pele, na minha disposição, no funcionamento do meu corpo. Eu posso gravar um vídeo mais relacionado a isso. Qual a dica que eu dou pra vocês que querem começar com a alimentação à base de plantas? Se permitam, vocês vão aprender muito sobre muita coisa, vai se abrir assim uma janela enorme na vida de vocês. Vocês vão se sentir muito mais leves, gente, muito mais leves. Vocês vão se sentir mais felizes, podem ter certeza. É uma leveza, é um estado de presença diferente, sabe? Já tô quase 7 anos sem me alimentar, né, de animais. Aí, tipo, já fica normal e tal. Mas eu lembro quando eu fiz essa transição, como eu me senti. Parece que o brilho no olho voltou. Eu me senti, assim, totalmente diferente, eu não tenho como explicar pra vocês, sabe? Porque é uma questão energética muito grande envolvida também ali, sabe? E tu começa a olhar pros animais de outra forma, tu começa a olhar pra indústria de outra forma, tu começa a olhar pras roupas de outra forma. Aí é uma visão muito mais inclusiva, sabe, do planeta, um respeito muito grande por tudo. Assim, eu sou muito grata a mim mesma por ter tomado essa decisão. E porque realmente foi assim uma mudança de vida pra melhor, sabe? Tudo evolui, tudo nesse planeta tá evoluindo. É que nem às vezes as pessoas vêm, né, com aquelas questões, mas nossos ancestrais caçavam. Gente, nossos ancestrais usavam o mato como banheiro, nossos ancestrais andavam pelados, nossos ancestrais, né, tipo, isso não cabe mais nos dias de hoje, né, gente? A gente precisa entender que tudo tá evoluindo. Hoje em dia tu não precisa matar pra comer, de jeito nenhum.
De jeito nenhum. A gente não precisa de carne, entendeu? E isso são pensamentos limitadores, né? E tá tudo bem. Cada um tem o seu momento, cada um, se for pra te fazer feliz, vai acontecer. Se não for, tá tudo bem também. Mas não te fecha numa caixa, sabe? Se permite testar, se permite fazer alterações. Mas assim, lembra que os animais têm tanto direito à vida quanto tu. E é isso. Gostei muito, muito, muito de conversar sobre esse assunto com você, gente. É uma coisa que eu amo, é uma coisa que faz parte da minha vida aqui em casa, né? Tanto eu quanto o Rian não consumimos carne. O Rian é vegetariano. Eu só tenho alimentação à base de plantas, mas assim, aqui em casa é muito raro ter alguma coisa derivada de animal, né? O Rian que come mais ovos e tudo mais, mas assim, quando eu mudei, eu morava com os meus pais consumiam carne, então eu tive que cozinhar, eu fui fazer as minhas coisas, eu fui aprender, eu fazia minha própria comida, e depois que eu e a gente veio morar juntos, tornou tudo muito mais fácil, né? Porque a gente nem compra, então, porque ele também é vegetariano, então nossa alimentação é muito similar. E se vocês tiverem alguma dúvida relacionada a isso, deixe aqui nos comentários que eu vou adorar responder. E se tiver alguma questão de dúvida sobre proteína, sobre indicação de algum produto, deixe aqui nos comentários também que eu vou adorar responder pra vocês, tá bom? Convido então vocês pra se inscreverem no canal se ainda não são inscritos e deixem um like se vocês gostaram do vídeo. Um beijão e até os próximos vídeos. Tchau! Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just